Jair Bolsonaro espera que um pedido de vista do ministro Raul Araújo Filho adie o julgamento no TSE, que pode torná-lo inelegível. Araújo Filho será o segundo ministro a votar. A fala ocorreu durante entrevista à Rádio Gaúcha. Olha, o primeiro ministro a votar depois do relator, o relator é o senhor Benedito, ministro do Superior Tribunal de Justiça, é o ministro Raul. Tá? Ele é conhecido por ser um jurista bastante apego à lei, né? E apesar de estar num tribunal político, né, eleitoral, há uma possibilidade de ele pedir vista. Isso é bom, porque ajuda a gente clareando os fatos. Fabi, vamos lembrar então que esse julgamento no TSE foi suspenso ontem por ordem do ministro Alexandre de Moraes, vai ser retomado na próxima terça-feira. Ontem o ministro relator Benedito Gonçalves leu o relatório, deve ser o primeiro a votar, e o Raul Filho então vai ser o segundo. Tem essa possibilidade dele pedir vista, mais tempo para análise, Fabi, você acredita nisso? E por quanto tempo ele pode ficar com o processo se eventualmente ele pedir mais tempo? Bom, pela coerência aí, realmente deveria pedir vista, porque já foi dito que o voto do Benedito Gonçalves, que é o relator, né, do TSE, tem mais de 200 e poucas páginas. Então, realmente fica difícil se você quer ler e compreender e dar um voto que pode modificar para sempre os rumos da nação. Esse julgamento é muito importante. Então, se a gente fosse acompanhar as falas que o próprio presidente Bolsonaro tem se referido às falas do Gilmar Mendes, né, que o TSE não teria como caçar, né, algo tão grande como o presidente da República, é por aí mesmo. Mas essa questão aí, se vai pedir vista, só vai adiar por 30 dias, porque existe, né, um regimento interno que foi votado pelo próprio presidente do TSE, se eu não me engano, em fevereiro deste ano, determinando esses 30 dias. Então, e pode ser mais prorrogável por mais 30. Então, no máximo, seria 60 dias. Mas, né, as mídias aí, que têm muito acesso aos ministros, disseram hoje como notícia de que o ministro Alexandre de Moraes, supostamente conforme a mídia mainstream aí, disse que ele teria enquadrado a todos os ministros e feito os ministros prometerem que não ia pedir vista. O que é um verdadeiro absurdo, porque cada juiz tem que agir com a sua imparcialidade completamente independente, senão não há razão de ter, inclusive, 7 ministros. O voto do relator, todo mundo já sabe o sentido que vai vir. Agora, ele encher ali 460 páginas ou 440 páginas de tantas razões, me espanta, mas não, porque a maior falha dessa ação, do ponto de vista jurídico, mesmo sendo um tribunal político com toda a razão, é o tanto de emendas que foram feitas e que a defesa do presidente Bolsonaro, através do seu advogado Tarcísio, soube explanar muito bem e dizer esse ponto que é crucial. Então, se nós estivéssemos falando do direito, provavelmente o rumo correto seria pedir em vista e realmente essa ação não valer, porque essas emendas, né, que são os pedidos colocados ali juntos, isso não viola o Código de Processo Civil, o Código Civil, e o TSE ele segue o Código Civil e deveria seguir também a Constituição Federal. Silvio, como bem lembrou a Fabi, o ministro Alexandre de Moraes estaria atuando aí nos bastidores para evitar um pedido de vistas, principalmente ele teria conversado diretamente com Araújo Filho e também com o ministro Cássio Nunes Marques para evitar uma interrupção nesse julgamento que ocorre na semana que vem, na próxima terça-feira. Paula, não me causaria estranheza, dada a personalidade e aquilo que a gente vem acompanhado em relação à conduta do ministro Alexandre de Moraes, tanto à frente do Tribunal Superior Eleitoral, vide a última eleição, quanto nos inquéritos todos que ele preside no Supremo Tribunal Federal, né? Um estilo autoritário, para dizer o mínimo. Agora, veja, Paula, mais de 200 páginas, quase 300 páginas, o senhor Benedito Gonçalves conseguiu escrever 300 páginas sobre o quê? Essa é a grande pergunta. Qual foi o crime? Nós acabamos aí de ouvir na voz do Augusto um trecho do brilhante artigo de José Roberto Guzzo nessa edição. Sobre o que ele escreveu 300 páginas?
Ele disse que o presidente Jair Bolsonaro teria, nos últimos anos, citado 23 vezes, né, 23 menções ao sistema eleitoral brasileiro, mas isso é crime aonde? Ele insuflou alguém contra o sistema eleitoral? Ele comandou algum tipo de golpe? Ele sabotou as eleições? Não, pelo contrário. Pelo contrário, se tem alguém que jogou dentro das 4 linhas mesmo, foi o presidente Jair Bolsonaro nessa eleição. E há quem diga, segundo seu próprio advogado, que foi prejudicado por decisões da Corte Eleitoral. Se a gente colocar numa balança, segundo o seu advogado mostrou, estou aqui reportando aquilo que a defesa fez não só durante a campanha, como a sustentou agora. Se a gente reportar as decisões favoráveis à campanha do Lula e as decisões favoráveis à campanha do Bolsonaro, houve um desequilíbrio latente, visível. Então veja, escrever 300 páginas é uma enorme ginástica jurídica. Eu não tenho formação, bacharelado em direito, mas creio que seja uma enorme ginástica para tentar chegar minimamente, sustentar algo que todo mundo sabe que não aconteceu. Mas como o julgamento é político, é um tribunal político, nós já sabemos qual é a decisão. Afinal de contas, até o voto que nós vamos conhecer nas próximas semanas, talvez, não sabemos se haverá pedido de vista ou não, dos novos integrantes da corte, eles foram escolhidos num churrasco, com 2 magistrados do Supremo Tribunal Federal e o presidente Lula, no Palácio do Alvorada. Então a gente já sabe qual é o desfecho dessa história. Então, veja, 300 páginas, vou repetir, eu quero mesmo saber aonde foi que ele arrumou tanta imaginação em todas essas linhas. Augusto. Bom, eu citei ontem rapidamente a interpretação dada ao meu depoimento como testemunha aí nesse processo pelo será o Benedito, né? Era o Benedito. Se ele fez isso com todos os depoimentos, né, isso aí dá para escrever nesse tempo, né, Silvia? Porque você decide o que a pessoa falou e dita ali para os assessores, ou encomenda algum texto para os assessores. Agora é o seguinte, eu vou comentar esse tópico, essa questão do Bolsonaro, de novo, Paula, lendo trechinhos do que eu li escrito pelo Guzzo, que é absolutamente brilhante, que traduz a minha opinião. Vamos lá. Em nenhum momento dos seus 4 anos de governo, o presidente Bolsonaro desrespeitou uma única lei em vigência no Brasil. O TSE desrespeitou 300. Desrespeita uma por minuto, o ministro Alexandre de Moraes. Não se recusou a cumprir nenhuma das ordens que recebeu do Poder Judiciário. Em compensação, o representante do Poder Judiciário vive desobedecendo a ordens do presidente Bolsonaro legítimas, como, por exemplo, a graça presidencial concedida ao deputado Daniel Silveira. O executivo, o chefe do executivo solta, o Alexandre prende. E é ilegal. Não desobedeceu às decisões do Congresso. O TSE e o STF vivem desobedecendo. Foi o presidente que mais levou pancada da imprensa em toda a história nacional. Não processou ninguém, nem perseguiu. O Alexandre de Moraes e os seus pares do STF e os colegas de TSE não admitem que se fale que eles são feios, por exemplo. Ou que é ridículo você retribuir um favor, como fez o Lula, com tapinhas no rosto do ministro que revida com uma bofetada na cara do Brasil, a cada gesto desse tipo. Não aplicou multas de 1 milhão por dia ou por hora. Quem aplica esse tipo de multa ou é bilionário ou não está batendo bem da cabeça, é disso que se trata. Enfim, o Guzzo falou por mim. Ele não pode ser acusado, Bolsonaro, de ser antidemocrático. Antidemocráticos são os seus julgadores.